Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar e lá se sentavam aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixados pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus havia realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho para o monte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, celebramos hoje o 17º domingo do tempo comum. O Evangelho nos ilumina acerca do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes neste domingo. Esse evento nos oferece ricas lições sobre a providência divina, a generosidade e também a confiança de Deus. Jesus está diante de uma grande multidão que o segue para ouvir os seus ensinamentos e ver os sinais que ele estava realizando. Quando Jesus vê a multidão faminta, ele pergunta a Filipe, para prová-lo, onde que se comprariam aqueles pães. E Filipe responde que não tinha o suficiente, para distribuir e comprar. Até que o outro discípulo menciona um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes, mas se questiona sobre o que faria com somente isso para tantas pessoas que estavam diante de Jesus. E Jesus, diante desta oferta aparentemente insuficiente dos 5 pães e 2 peixes, realiza um milagre extraordinário. Ele toma os pães, dá graças, isso já prefigurando também a última ceia, a Santa Missa que celebramos hoje, e distribui para aqueles que estavam sentados, fazendo o mesmo com os peixes. Todos comeram até ficarem saciados, e ainda assim sobraram 12 cestos cheios de pedaços. Essa passagem nos ensina primeiramente sobre a abundante providência de Deus. Mesmo quando os nossos recursos parecem escassos e inadequados, Deus ainda assim pode multiplicar de maneira extraordinária, surpreendendo o nosso coração. Ele nos convida a oferecer o que temos, por menor que seja, por tão pequeno que seja, confiando que do nosso pouco, daquilo que damos com amor e com alegria, Ele transformará isso em grandes ofertas de amor, ofertas abundantes de bênçãos também para a nossa vida. O milagre também destaca a importância da generosidade. O menino que ofereceu seus pães e peixes não hesitou em nenhum momento em dar tudo o que tinha. Veja bem, eram muitas pessoas famintas, muitas pessoas, e aquele menino tinha um pouco de comida. Ele poderia talvez ter guardado comida escondido e assim ficaria bem, mas ele tinha um coração generoso e o seu pouco ele quis ofertar ao mestre, por mais que aquilo significasse que ele ficasse sem nada. Então, o ponto de partida do milagre de Jesus foi a generosidade de coração. Somos chamados a partilhar também, meus irmãos, de forma generosa os nossos dons, os nossos recursos, confiando que Deus pode fazer grandes coisas através das nossas pequenas ofertas que temos a dar. Além disso, esse é um evento também cuidadoso e amoroso de Jesus por cada uma daquelas pessoas. Ele vê a fome da multidão
Ele vê, de certa forma, aquele sofrimento que já começaram a acontecer e não se encontra indiferente àquilo que acontece, mas responde de maneira concreta e amorosa. Esse gesto de Jesus nos lembra que Deus se preocupa com todas as nossas necessidades, tanto espirituais quanto físicas, e está sempre pronto para nos sustentar. Finalmente, a multiplicação dos pães é um prelúdio do milagre maior da Eucaristia, como falava anteriormente, onde Jesus se dá a nós como o pão da vida. Em cada celebração eucarística, experimentamos a presença real de Jesus, que nos alimenta e nos fortalece na jornada da fé. Que possamos hoje entregar o nosso pouco que talvez trazemos no nosso coração, a nossa pequena oferta, mas com um coração extremamente generoso, confiando na providência de Deus, de que Ele não nos faltará, que não nos faltará nada, especialmente o seu amor, e compartilhar aquilo que nós somos, nós temos, aquilo que Deus nos fez, reconhecendo que Deus tem sempre um cuidado amoroso na nossa vida. Que a Eucaristia desse domingo, a multiplicação que acontecerá novamente nas nossas paróquias, possam nos alimentar de forma abundante, para que possamos assim sermos sinais vivos desse amor e dessa abundância de Deus no mundo. Amém. Levanta-se, Deus, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de toda a milícia celeste. Sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que vos odeiam. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira de Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira de Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira de Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.